Continuando a nossa aula, tá? Aqui dá pra gente notar a questão, logicamente, do isquêmico, tá? E de hemorrágico, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma obstrução, tá vendo? Por conta de um coágulo. Tá vendo essa parte que ela tá totalmente azul, meio roxo, tá? É aonde tá faltando oxigênio, tá vendo, ó? Toda essa parte aqui. E aqui é quando tem um vaso, logicamente, tá? Que se rompeu, tá? Tem um sangramento no nosso cérebro, tá? E aqui, logicamente, vai interromper também o fluxo sanguíneo e, logicamente, interromper, logicamente, o oxigênio, tá? Então, meu paciente vai ficar, logicamente, tendo algumas alterações, tá? Por conta disso, desses dois, tá vendo, ó? Então, ele vai ter o quê? Um déficit neurológico, então ele vai ter perca, tá, de funções no seu corpo por conta disso, tá? Que é bem interessante a gente saber. A questão, logicamente, do AVE isquêmico, tá? Ocorre, logicamente, devido de uma falta, tá, de irrigação, tá, sanguínea, tá? Então, por conta que você vai ter, logicamente, uma obstrução, tá, de uma artéria ou de vasos, tá? Causando, logicamente, tá, a interrupção para passar oxigênio, logicamente, todos os nutrientes para o seu tecido nervoso, tá? Eu tenho os tipos que a gente já falou, logicamente, embólico, que é embolia, não é? Trombos, tá? E as lacunas, tá? Que a gente já falou também, tá? Aqui a gente tem a questão da hemisfério direito, tá? E hemisfério esquerdo, tá? Que é o que acontece quando você tem um AVE, tá? Isquêmico. Quando dá, logicamente, do lado esquerdo, tá? Atinge o lado direito. Quando acontece no lado esquerdo, vai atingir o lado direito. Quando acontece, logicamente, no direito, vai acontecer no esquerdo, tá? É assim que funciona a questão do AVC, tá? Então, vamos dizer assim, me deu do lado esquerdo. Quem vai ser atingido vai ser o lado direito. Eu tive do lado direito. Qual o lado que vai ser atingido? Do lado esquerdo, tá? É assim que acontece o AVE, tá bom? Aqui a gente tem, tá vendo aqui, ó, uma obstrução, tanto dos vasos ou, logicamente, de uma artéria, tá vendo, ó? Começa a obstrução assim, tá vendo, ó? Vai ter uma pressão intracraniana muito forte, que a pessoa vai sentir muita dor de cabeça, tá? E ali, logicamente, por conta de falta de fluxo sanguíneo, logicamente, a pessoa pode ter alguns sinais, por isso do protocolo, para a gente apresentar esses sinais para ele, tá? E, logicamente, reconhecendo esses sinais o mais rápido possível, ele pode se salvar, tá? Aqui é a fisiopatologia, tá, de um AVE, tá? Então aqui é um E, deixa eu colocar aqui, ó, fica um Ezinho, tá? AVE, tá? Então eu tenho os meus tecidos, tá? Logicamente eu tenho a parte sanguínea, eu tenho as minhas células nervosas, tá? Que ativa, que não possui reserva nenhuma, tá? Já vou explicar isso ali embaixo, tá? O que acontece? Se você tem uma interrupção sanguínea, tá? Por falta, tá? Então, se falta, logicamente, interrupção sanguínea, vai faltar o quê? Os nutrientes, vai faltar oxigênio, glicose, né? Tudo isso para o meu cérebro. Então, falta de glicose e oxigênio vai alterar o que? Olha só aqui que uma coisa assim, interessante, tá? Vai alterar a parte, tá, metabológica, tá, do nosso corpo, tá? Isso vai ter uma parada, tá, de atividade funcional, logicamente, no meu cérebro, tá? Que é onde a pessoa ela começa a ficar falando mole, aí ela começa, logicamente, a não perceber onde ela tá, e é onde ela começa, né, ter um desmaio,
tá? Então, olha só que interessante. Então, assim, os meus tecidos, logicamente, ele tem que mandar, logicamente, o meu sangue para as minhas células nervosas, para ser, logicamente, ativadas, que não possui reserva. Então, assim, o meu cérebro ele não possui reserva nenhuma de oxigênio. Não é como um órgão, por exemplo. Se eu precisar de glicose, quem eu tenho que procurar? O fígado. O fígado ele tem uma reserva. No meu cérebro eu não tenho reserva nenhuma. Então, com essa interrupção, logicamente, vai afetar muito o meu cérebro. E, logicamente, com essa interrupção, tá? No mínimo 3 minutos, tá? Logicamente, tem uma alteração reversível. E, logicamente, aqui eu acho que não dá para vocês verem. Aqui, ó, tem um sinalzinho de menos, que eu já vou explicar. Esse menos e mais, tá? E, logicamente, 3 minutos, alterações que pode ser irreversível. O que que acontece? Deixa eu marcar aqui para vocês. Deixa aqui, ó. Você tem menos de 3 minutos. Lembra quando vocês estudaram patologia, o que seria reversível e irreversível? Que poderia ser? É o que acontece, logicamente, no AVE. Nesse caso, você tem que ser menos de 3 minutos, tá? Então, aqui no máximo, 1 minuto e meio, tá? No máximo, não chegar a 3, tá? É menos, tá? Quanto menos a gente salvar essa vida por conta dos protocolos, tá? Pra gente identificar, ele vai ser reversível, tá? Mais de 3 minutos, tá? Não tem mais jeito. Ele vai ter altas complicações, tá? Irreversível neurológica. Não adianta, tá? É onde ele fica ali acamado por um bom tempo, tá? Logicamente o AVE, tá? Isso aqui a gente já falou, o AVE hemorrágico, mas eu vou explicar de novo. Ocorre logicamente quando tem uma ruptura de um vaso sanguíneo, tá? Intracraniano, tá? Que logicamente, tá? Levando a uma hemorragia, tá? E ali logicamente forma o que? Coágulo, tá? Os tipos de AVC, tá? Que é o AVE cerebral e logicamente os na meninge, tá? Meningos, tá? Que das meninges, tá? As principais causas para um acidente, tá? Vascular, tá? Corrigindo, encefálico, tá? Acidente vascular encefálico, ó. Um trombo, tá? Sempre que isso a gente já falou. O embolismo, traumatismo, tá? Craniano, tá? Que acontece. Uma hipertensão arterial, infarto, uma hemorragia cerebral, uma meningite, encefalite. Encefalite eu vou deixar para vocês pesquisar o que é encefalite, tá? Encefalite. Crises convulsivas, tá? Acontece muito, tá? Enxaqueca, pessoal, a gente vai conversar sobre aneurisma. Então, o AVE confunde muito, tá, com a questão da enxaqueca. Então, a gente vai conversar muito sobre isso, tá? E a gente tem enxaqueca, tá? Que ela é crônica, então tem que tomar muito cuidado quem tem, tá? Com sinais, logicamente, neurológico, tá? Presente sempre, tá? Olha só que interessante, uma hiper e uma hipoglicemia. Tá vendo? A hiper e a hipoglicemia e a hipertensão, tá? São patologias de base de saúde pública, tá? Então, logicamente, a gente, né, são pacientes que já têm essas patologias, né? Abuso, logicamente, de drogas, tem mais, tá? Não tem só isso não, tá? A transformação, logicamente, tá? De hemorrágica para o isquêmico, tá? A transformação de hemorrágica no AVE, tá? Isquêmico. Na verdade, a transformação é do
isquêmico para hemorrágico, tá? Só acontece essa transformações aqui, gente, ó, quando você tem uma ruptura e, logicamente, você não foi pro centro cirúrgico e o médico achou melhor tratar com você com trombolíticos, tá? Trauma, tumores, tá? Malformações de arteriovenosa, logicamente abscessos, doenças, tá? De hematológicas, tá? Reumatologia, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Agente de anticoagulante, tá? Que a gente estava falando sobre agora. O fibrinolítico, que eu estava falando agora, tá? Hemorragia secundária através de um aneurisma, tá? História, logicamente, familiar. Ele é hereditário? Então, gente, na questão vem aquelas patologias de base, não é? Que é a questão da diabetes, não é? E, logicamente, da hipertensão. Por enquanto, tá? Assim, a gente pega através dessas patologias, tá? Mas ela não é hereditária, mas ela é genética. Disposições, tá vendo? Genética, tá? E a esclerose múltipla. Olha quanta coisa, né? Que interessante.